Muito bem, todos bem-vindos, bem-vindas. Aproveitar o ensejo aí do final da música para a gente ir começando. Ainda estamos em poucas pessoas aqui, mas a gente pode ir começando. Depois a gravação vai ficar disponível para todos os 400 inscritos da Hub Escola lá na plataforma do evento. Então o pessoal pode depois super acessar esse conteúdo. Acho que é um jeito legal aí da gente também fazer essa conversa e reverberando ao longo do tempo. Super feliz de estar aqui, super feliz aqui enquanto Hub Escola, de estar recebendo a Biwiki, que é um super parceiro desse projeto. Assim como a gente falou no comecinho da conversa lá com a ViaCred, além de ser uma honra muito grande de ter como parceiros a ViaCred, a Biwiki na Hub Escola, também são parceiros que nos orgulham muito, assim. E aí eu não podia deixar de falar isso agora no começo dessa atividade, que é um orgulho muito grande para a gente enquanto Impact Hub, estar fazendo a Hub Escola com o apoio de organizações como a Biwiki, que tem valores tão próximos com os nossos, de compartilhamento, de inovação, de levar essa mudança positiva para os lugares. E aí, só orgulho enorme de estar com a trilha de negócios da Hub Escola toda patrocinada pela Biwik, que é uma empresa que super acredita aí em negócios de impacto, em negócios compartilhados, em novas economias. E isso deixa a gente muito orgulhoso. Então, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas aí, falando dessa forma, trazendo isso para a gente, dizendo que é muito bom, muito feliz estar aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre viver a compartilhar. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Maurício, que vai explicar um pouquinho sobre o que que é essa atividade. E aí a gente vai conversando ao longo do dia, ao longo dessa tarde. Tá bom? Vai, Mal, tá contigo. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Contando um pouco aqui, vou ser bem breve, quem vai introduzir esse momento é o Eduardo Gastaldo, que é o CEO da Biwik. Mas para essa dinâmica, a gente trouxe uma pergunta, né? Então, a Biwik está a ponto de ser lançada aí em breve. Ela vai emergir aí no centro de Florianópolis. E a pergunta que a gente trouxe foi como compartilhar esses momentos, né? E viver algumas experiências de forma segura nesses ambientes físicos, que é como a Biwik está surgindo agora, né? Como essa oportunidade de integração, de comunidade e considerando esse contexto que a gente está inserido, né? Enfim, que é complexo. Então, a gente vai discutir, vamos aprofundar, enfim, nesse contexto. E eu queria trazer o Eduardo aqui para contar um pouco do que é a Biwik, como esse sonho surgiu e, e tudo que ele sentia aí. Deixa eu só... Isso aí. Conta para a gente, Eduardo. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí o tempo de todos. A Biwik a gente é uma empresa que começou dentro do Hub, né? A gente só tem a agradecer. Então, a gente é fruto desse processo de criação, de cocriação, de colaboração, né? A gente nasceu com uma oportunidade de negócio na área imobiliária e foi se plugando e hoje é um hub de compartilhamento, né? Porque a gente tinha a ideia de não fazer mais do mesmo, né? Então, e por que a gente está iniciando por Florianópolis? Justamente por isso, né? Porque aqui a coisa tem um terreno fértil para crescer, né? O modelo de negócio da Biwik, ele foi crescendo com o passar do tempo, né? A gente começou a pensar de forma estruturada na Biwik de 2019 para cá, e ela começou como sendo uma solução inicial era resolver só a parte imobiliária. E hoje a Biwik são 6 verticais, sendo uma vertical de imobiliário, né, por aqui a parte do que é a Bihome, a vertical de moradia, né, que imagina, o início foi aí tentar facilitar a vida da turma, né, porque o nosso histórico
hoje a maior inovação que tem é tu não ter fiador. Tá? E se a gente, além de não precisar o fiador, a gente entregar o apartamento mobiliado, num lugar que tenha várias conexões, que tu cuide, que resolva o teu trabalho, a tua saúde, o estacionamento, o veículo. Então, isso foi crescendo e foi agregando, e aí nasceu a Buick do jeito que é hoje. Só que ela não é uma empresa que estopa ali, né? A gente é um crescente desenvolvimento, né? Então, lá em 2019, quando a gente começou a falar com o Impact Hub, era para fazer o que hoje está acontecendo, que é o Billwork, que é a vertical de trabalho. Mas o Impact está entrando, sendo o facilitador do trabalho, né, que é o Billwork, e do Bihome. Então, as outras verticais é a Bicare, a vertical de saúde, né, que a gente entende que até uma visão clássica grega, né, que o homem é um ser completo, né? Então, olhando holisticamente isso, a gente entende que a saúde está junto do dia a dia, né? Tá junto tu tem que trabalhar, tu tem que ter a saúde, tu tem que morar bem, tu tem que fazer tudo isso intrinsecamente ligado. A terceira é o Bimarket, a quarta é a Bimob e a quinta é o Bipark. Então, muitas iniciativas que estavam meio soltas já estão se plugando na Buick e vendo o valor que isso é. Então, não se trata de um imóvel, né, de uma atividade imobiliária. Se trata da gente conseguir agregar valor através do serviço, né? A gente fala que a Buick é uma empresa de tecnologia, onde o nosso hardware é o celular e o tijolo, né, o prédio. Então, a gente está conseguindo, a gente ficou bem feliz em anunciar, não sei se saiu já nas redes, mas a gente fechou a Buick Rio, né, está sendo pensada, vai acontecer num prédio na área central do Rio de Janeiro, né, o maior projeto de revitalização de área urbana no Brasil. E aí mostra o que é o DNA da Buick, né? A gente está indo, né, na década de 80, 90, o discurso, o que era? Para tu morar bem, tem que morar a 30 quilômetros longe do centro. Ou só que esses 30 quilômetros longe do centro, hoje virou 1 hora, 2 horas. Então, o cara perde 2 a 4 horas indo para o trabalho e voltando para casa. Nessa forma, a gente está resgatando uma tendência, que já é uma tendência mundial, que é a revitalização de áreas históricas, áreas centrais, áreas onde começou a urbanização, né? Que tem tudo a ver com o novo urbanismo. Então, a Buick Floripa, ela está no centro histórico de Florianópolis. Era uma área que a gente já tinha adquirido em 2015 e a gente resolveu, se a gente tivesse feito o que a gente tinha planejado em 2015, certamente não daria tão certo, né? Porque era uma torre, a torre da frente era uma torre de escritório e a torre dos fundos era uma torre residencial. Então, olha a quantidade de mudanças que já aconteceu. Não para mais em pé a gente alugar salinhas ou ter isso aí. Para em pé é ter isso aqui que a gente tem no Impact Hub, né? O cara poder se linkar, se conectar com outras pessoas, se tem esse crescimento, né? Então, tudo isso que está acontecendo de desenvolvimento de áreas históricas, né? Tudo isso está vindo para dar utilizações do que hoje não hoje fica mais fácil, né? Não sei se tem alguma pergunta, como é que a gente interage no... Maurício?
Oi, Edu. Oi. Então, não surgiu nenhuma pergunta por aqui. É isso. Alguém quer trazer alguma pergunta, pessoal, sobre o empreendimento, para o Edu? Contem para a gente aí. Eu quero. Eu quero perguntar, porque a primeira vez que eu ouvi vocês falando, né, de revitalizar o centro histórico de Floripa e tudo mais, eu fiquei pensando que tem muitas elites e muitos grupos que não são tão fã dessa ideia, assim, né, ou pelo menos que a gente imagina isso, que são, enfim, que gostam de deixar as coisas do jeito que estão e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês enfrentam ou enfrentaram alguma barreira cultural ou alguma barreira desse tipo nessa tentativa de revitalizar aqui em Floripa, ou se estão enfrentando algo assim lá no Rio? Não, a gente foi super bem recebido, né? Aqui em Floripa, Rio de Janeiro, super. Ontem eu estava no Rio, foi fantástica a acolhida lá, pessoal do patrimônio histórico, pessoal das empresas da volta ali, pessoal que realmente é uma mudança. Na cidade do Rio de Janeiro, até 89, o plano diretor não permitia moradia no centro da cidade, né? Então, que é uma coisa totalmente atrasada, né? E esse coisa de investir em revitalização tá o primeiro prédio que a gente adquiriu para fazer isso foi lá em Porto Alegre. A gente comprou um antigo moinho de farinha em 2012 e naquela época falava, olha, o cara ou é burro ou é louco, né? Ou os dois. Então a gente hoje já está provado, né, que vale muito a pena tu investir nisso aí. E até tem outro braço que é comum no Impact, comum na Buick, que é a parte de sustentabilidade, né? Tu retrofitando, tu reformando prédios, dando uma outra significação para aquele endereço, tu vai ser mais sustentável, tu vai diminuir lixo, tu vai diminuir, né? Pô, tudo fica melhor, né? Legal Então, demais. Então, eu acho que do que a gente tinha planejado aqui para conversar, né, sobre mundo, né, é uma tendência mundial, a gente não está ali. Tem uma pergunta aqui: otimização de estrutura existente existe muito, né? Lá no Moinho, lá em Porto Alegre, imagina, é um prédio que foi feito para botar 3 toneladas por metro quadrado, né? Um prédio tem um prédio desses normal residencial é 300, 500 quilos por metro quadrado. Então a gente está super fácil, né, de ter um novo uso pela questão estrutural, né? Tem aqui uma outra pergunta que era se tinha tem alguma referência mundial que inspirou. Tem sim a referência lá de Londres, né? Foi também um moinho de farinha, só que de Londres a gente foi ver que era uma tendência depois que a gente já tinha comprado um moinho de Porto Alegre. Então, uma maior rede de co-living da Europa em Londres, que é o The Collective, né? The Collective é uma total referência mundial nesse assunto e a gente eles serviram como inspiração para a Buick, né? Na parte residencial, né? Eles só têm a parte residencial, eles só teriam o B-Home. A gente tem outras 5 verticais, né? Então a gente entende que a gente facilita a vida da turma mesmo, né? Vejo alguns colírios ou iniciativas para idosos. Tem alguma ação voltada para a terceira idade? Tem sim. Dentro da Bicare, né, que é a vertical de saúde, tem a Bicare Senior Living. Então, a Bicare Senior Living, o nosso foco são pessoas com necessidade de acompanhamento provisório ou permanente. Então, permanente é o caso do idoso, né, que precisa ter um cuidador, não sei o quê. Então, ele vai contratar pay per use.
E nesse negócio é legal, porque a gente pluga os fornecedores, a empresa que tem lá os cuidadores, e quem quer ser cuidador e quem quer ter treinamento, a gente pluga com essa empresa que vai dar o treinamento para ele, que vai fazer. Então, a gente, além de gerar bastante empregos, a gente conecta com outros fornecedores que precisam de mais empregos, né? Então, fica um círculo bom, né, de geração de coisa boa para tudo que é lado, né? Então, imagina, só o hospital, a gente vai ter 80 funcionários. Dos 80, então tem que gerar 80 novos postos de trabalho na cidade. Agora, pensa no senior living ali para a terceira idade. Reiniera. Alô? Oi, tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu só pedir para... Legal demais, Edu. Muito bom. Por mim, está super bem apresentado aí. Você quer complementar para a gente entrar no próximo? Tem uma dúvida, queria que a gente, se pudesse explanar um pouquinho mais, não sei, posso falar, não? Posso perguntar? Claro. Em relação à iniciativa, assim, como modelo de negócio, como gestão, né? Porque a gente está falando de um projeto super inovador, né? Espelhado em iniciativas, né, mundiais e que, enfim, não tem todas as verticais que vocês estão trazendo, né? E aí eu já conheço um pouquinho do projeto, sei que é por meio de um aplicativo, né, e tudo mais, mas eu queria ouvir o lado de gestora, assim, de modelo de negócios, tem alguns aprendizados, assim, e alguns desafios ou inovações que estão trazendo para esse lado disso ser um negócio saudável e sustentável, assim, né? Queria ouvir um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, assim. O modelo de negócio a gente está evoluindo ele desde 2013, não, 2019. Então, e a gente tem, no nosso roadmap, a gente botou a versão 0, vai botar a versão 0 agora, até o final do ano, inicia a operar a BioWiki Floripa, a parte de prédio, né? A BioWiki, a primeira fase já começou a rodar, que é o cartão de saúde, né? Que é uma subvertical da Bicare. A Bicare, ela tem 4 subverticais. É o cartão de saúde, que são descontos em médicos e farmácia e toda a rede associada já na Bicare. Depois tem a Bicare Senior Living, depois tem a Bicare Clínicas, né, que são consultórios médicos, e por último tem qual era a outra da Bicare? O Hospital Dia, né? Então são as 4 subverticais. Como modelo de negócio, ele se torna saudável nesse momento, ele já se torna saudável, mas ele vai ficar melhor ainda no desenvolvimento do negócio, né? Porque a gente vai jogar todo o ativo dentro de um fundo imobiliário, né? Isso aí é a fase... Para cada vertical, tu tem um roadmap bem distinto, né? E a BioWiki é uma inovação mundial quando se fala em conexão de todas as verticais, quando se fala em cashback, de tudo que o cara gasta, entra para um cashback dele, e quando se fala na parte imobiliária, tu jogar tudo num fundo imobiliário, esse fundo imobiliário ele é pulverizado, né? Aliás, a legislação brasileira copiou a legislação americana nisso. Então, tu consegue... o que está para vir aí, vamos dar um spoiler aí, o que está para vir é o seguinte: tu vai dizer para a turma, olha, não compra mais um apartamento, tu vai... pega esse dinheiro, compra ações de um fundo imobiliário. Tu tendo ações desse fundo imobiliário, o teu cashback vai ser diferenciado. Então, tu vai ganhar nas duas pontas. Vai ganhar tanto no cashback, vamos botar lá, que tenha, vamos dar um exemplo, assim, que tudo que gaste, 5% volta de cashback. Então, já tem 5 ali. Se tem ações do fundo imobiliário, vamos lá que giriam, só para facilitar a conta, 10% de dividendos ao ano, já dá 15.
como o dividendo em fundo imobiliário não é tarifado, é isento de imposto de renda, então seria como se fosse 12,5, né? Então, é 12,5 mais 5, vai dar 17,5. Então, o foco da BWIC é a gente democratizar essa rentabilidade. Ao invés de deixar esse ganho para os financistas da Faria Lima, a gente traz esse ganho e pulveriza no usuário final, né? Então, aquele cara que ele não vai ser proprietário do tijolo, mas ele vai ser sócio da empresa que é dona do ativo, né? Legal Aí eu não demais. sei se eu quero, se eu fico complicando muito, aí eu já não quero. Eu vou explicar um pouco mais também, que vai entrar nessa parte de modelo de negócio, mas acho que sobre a BWIC em si ficou super bem explicado. Queria super te agradecer aí. E você vai continuar conosco, né? Qualquer dúvida Isso também aí. que ele pedir, estamos disponível. Vou passar seus contatos posteriormente para a galera. Tá bem. Tá bom? Eu, inclusive, estou trabalhando aqui no Hub, aqui, Beira-Mar. Bom demais. Então, vou continuar por aqui, pode ser? Pode ser. Tá bom. Então, vou passar o slide aqui. Então, pessoal, vamos continuando por aqui. Acho que o Edu trouxe aí, né, a importância que a BWIC chega, né, para agregar valor a partir de serviços, né, com base na tecnologia, trazendo esse conceito de comunidade, onde o bem-estar, a qualidade de vida, né, essa conexão social com o entorno é muito importante para a gente, assim, né, tanto nesse novo urbanismo, né, então essas conexões que vão estar nesse espaço urbano, tanto também com essa proposta de valor de revitalizar, né, centros urbanos a partir, né, do nosso modelo de negócio, que é de base imobiliária, né, mas que incrementa com a tecnologia e com a comunidade. Eu sou o gerente de comunidade, então, das verticais BeWork e BeHome, que são lideradas pelo Impact Hub. E agora eu vou fazer um breve contexto para a gente entrar na parte prática, ou seja, nós vamos ter muita troca ainda nesse dia, né, até o final, e vai ser legal demais a gente poder contar com vocês, né, até o final. Então, para iniciar, eu trouxe aqui um estudo assim para a gente entender o contexto atual em que a gente está, né? Essa aqui é uma pesquisa que foi feita durante a pandemia pela Google e pelo IAT, que é uma instituição de pesquisa dentro da Google, e eles fazem, né, uma análise com base a pirâmide de Maslow, né? Mas é uma pirâmide de Maslow da Bain Company, que é uma instituição, né, enfim, internacional de pesquisa que eles levam sempre em conta, quando a gente fala de mercado, essas 4 variáveis, né? De como né, enfim, um produto vai ser funcional, emocional, aspiracional, ou vai impactar socialmente, né, numa proposta de valor para o cliente. E aí a gente teve vários insights assim nessa pesquisa, e a primeira delas é entender como que a gente está sendo impactado. Logo quando surgiu o Covid, eles identificaram que tinha 3 valores que eram destaque, né, no comportamento das pessoas. O primeiro estava ligado nesse âmbito aspiracional, né, que tem a ver com a socialização e o pertencimento. Então, o primeiro pensamento que as pessoas tiveram quando entrou a crise do coronavírus foi como que isso vai impactar na minha vida, né? Como vai mudar a minha vida. No aspecto emocional, a gente fala sobre ansiedade, né? Tivemos que ficar isolados socialmente, e isso gera ansiedade. E aí, compreender quais são esses sentimentos que estavam emergindo, né? E como a gente poderia cuidar disso. E, por fim, nesse âmbito funcional, que é um âmbito bem voltado a necessidades básicas mesmo, a gente fala sobre reduzir riscos, né? Então, o que vai acontecer, né, financeiramente, e não só financeiramente, tem muito a ver com segurança também, né? Então, o que vai acontecer a partir do momento em que eu estou em casa, existe um risco lá fora e qualquer momento isso pode chegar até a mim. E aí, quando isso foi desenrolando, né, enfim, a gente já estava um pouco lidando com essa crise, existiam outros comportamentos que reverberaram, né? Então, eles falam
sobre 4 comportamentos que reverberaram. O primeiro, no âmbito aspiracional, é como, né, o futuro ainda pode ser bom. E aí, né, então, entra um pouco de otimismo aí nessa jornada. Então, fala sobre prover esperanças e prover conquistas, né? Então, assim, eu ainda posso conquistar, né? Eu ainda tenho um mínimo de controle sobre isso. Sei como lidar dentro, né, de tudo que está sendo me informado, né? Então, eu tenho um nível aí de controle mínimo. Tem a parte emocional que a gente fala sobre ajudar, né? Então entra muito a economia da solidariedade aí, mas também esse ajudar no sentido de como podemos amenizar a dureza desse contexto em âmbito emocional, né? Como que a gente pode gerar esse suporte. E, por fim, o funcional, que é voltado para facilitar, né? Então, além desse mundo experienciado de forma virtual, a gente está falando, né, da revolução da internet, que veio com tudo para sustentar esse período, mas também de como que a gente pode facilitar quanto à segurança financeira, emocional, né, tipo, prazos, planos que vá de encontro à necessidade dessas pessoas e a esse contexto que está emergindo ainda, né, que estava emergindo, mas que hoje ainda, né, estamos passando por ele. E aí, eu trouxe essa reflexão, né, primeiro trazendo essa frase aqui, que a gente ainda está, né, numa transição de modelos de viver, empreender e gerir, né? E essa crise sanitária veio para enfatizar um pouco sobre isso, né? De como que a gente tem que olhar para essas, tipo, por várias variáveis para esses próximos momentos. E aí tem uma coisa super legal, assim, um estudo que fala, né, muito profundo, que fala sobre como nosso pensamento é linear e a curva de evolução ela é exponencial, né? E como que a gente gasta muita energia tentando, enfim, de alguma forma lidar com essas mudanças que emergem de forma muito rápida. Então, né, eu trouxe aqui que essas crises elas potencializam, né, a evolução. É um momento em que há muita disrupção, mas que a nossa consciência também entra em choque com essa realidade, porque nosso pensamento é linear, né? E aí que entram essas dinâmicas e estratégias de natureza exponencial, que são as economias, né, criativas, compartilhadas e colaborativas, em que a BioWiki está inserida. Então, falando sobre economia colaborativa, é basicamente um fluxo de iniciativas que elas vão estar distribuídas, né, gestionadas por processos em rede. Então, a gente fala sobre troca, aluguel, empréstimo, doação, inovação colaborativa, né, como que a gente pode, enfim, inovar em conjunto, né, e sem barreiras, enfim, compartilhar competências e tudo mais. Como que a BioWiki ela traz nesse conceito para o modelo, a proposta de valor? A gente tem um coworking, né, que é um espaço compartilhado de trabalho, o co-living, que é um espaço, né, uma comunidade de vizinhos em que a gente compartilha, né, essa vivência e áreas também, enfim, experiências. Temos as clínicas compartilhadas, a cozinha também é compartilhada, do Bimarketing, o carros por assinatura e também o estacionamento é compartilhado. Algumas empresas de referência na economia colaborativa, vem aí o Airbnb, a Uber, né, tem crowdfunding, a própria Impact Hub, o Couchsurfing e o Wikipedia, né? Então, a gente traz algumas referências aí de economia colaborativa. Quando a gente fala de economia compartilhada, tem vários estudos que trazem que hoje a gente está convergindo muito para a compartilhada ser muito parecida com a colaborativa. E o que diferencia é só a aplicação, né? Hoje a gente traz a tecnologia para o âmbito da economia compartilhada, bem forte. Então, basicamente, a economia compartilhada ela vem para escalar os modelos, né? Então, como que a gente pode levar isso para o maior número de pessoas? E aí a gente tem outras iniciativas aí, né? Tipo, que também utilizam desse modelo. E basicamente os outros, né? Mas a gente trouxe alguns bem parecidos aí. E por fim, a gente também abrange essa economia criativa, que a gente fala sobre matérias-primas, mas que elas estão num âmbito um pouco mais sutil, assim, né? Que elas vão multiplicar de acordo com as interações, com as conexões. Então a gente fala de cultura, de conhecimento, né? Desse lugar da criatividade como impulsionador de contextos, né? E negócios e experiências. E na BioWiki a gente vem com um olhar bem forte para isso, né? Ou seja, a gente tem um espaço gastronômico onde a gente vai trazer eventos de conexão,
Então, vamos linkar com música, com expressão cultural, expressões de cultura diversas. A ideia é que a gente leve feiras, né, de empreendedores, mas também feiras de produtores locais, que a gente coloque luz, né, em toda essa comunidade no entorno e como que eles podem também, enfim, serem impulsionados por esse espaço. Mas também a gente traz a revitalização de espaços históricos, né, e centrais nas regiões em que a gente vai operar, a conexão com essa comunidade no entorno. A gente está com um projeto bem legal aí, com o Prototipando a Quebrada, que é uma iniciativa social, né, uma ONG, que eles vão estar dentro desse espaço, e isso é bem legal, tem vários projetos sendo construídos nesse sentido, e também é uma comunidade vibrante, que contempla tanto esse clube, né, de pessoas que vão frequentar esse espaço, mas também que podem, enfim, que vai ter essa interação com toda a comunidade, né? Tanto da Impact Hub, que é uma instituição que apoia, mas também com a comunidade do entorno e outras associações, iniciativas que estamos realizando parcerias, né? E quando a gente fala de economia criativa, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Tem a Perestroika, que chega com tudo aí no âmbito educacional, o Catarse, que é um crowdfunding, o Believe, que é uma troca de serviços, né? O Tem Açúcar, que é uma troca de, enfim, de itens que você tem em casa e é por meio de empréstimo, mas tudo isso aí está para impulsionar informações, né, conhecimentos, experiências dentro desse contexto econômico, assim, enfim, desses novos contextos econômicos. E aí, então, para resumir, assim, então, a BioWeek é um negócio ligado a essas novas economias, né? Então, as novas economias está no nosso modelo de negócio. Então, como que a gente simplifica isso, né? A gente tem a plataforma digital que vai conectar todas as pessoas, né, que vão utilizar esses serviços. Os serviços, eles oferecem acesso, né, ao invés da posse. Então, isso está ligado a, enfim, um modelo em que a gente tem economia de recursos, né? A gente está falando sobre eficiência de recursos, a gente fala sobre reduzir desperdício, combater consumo, e também que vai estar ligado diretamente à desigualdade, né? Enfim, tem um impulsionamento aí de serviço também bem forte. E, por fim, a gente fala sobre forma colaborativa de consumir e a experiência de comunidade, né? Que vai romper essa fronteira aí de interno, né? Tem esse relacionamento externo também, com foco nessas conexões emocionais. Então, isso, falando um pouco, né? E aí, agora, por fim, para a gente entrar na parte prática, falando sobre evolução, assim, acho que esse é um ponto muito legal para a gente começar a refletir, em que, enfim, entrou a pandemia, a gente teve que ver esse isolamento social, e começamos a vivenciar ou ser impulsionada essa crise de solidão, de ansiedade, né? E aí eu trouxe essa pesquisa aí que falam que as espécies que decidem ignorar, né, os relacionamentos, ou seja, né, que agem de maneira gananciosa e voraz, vou bem ler aqui, elas vão morrer, né? E a cooperação é que ela aumenta com o tempo. Então, basicamente, o resumo disso até hoje, toda a nossa sociedade ela foi construída com base na cooperação, né? E a competição ela é só um artefato que foi criado, né, para a organização, assim. Acho que, né, enfim, não faz parte da nossa eu pulei um slide que são. Então, não faz parte da nossa biologia, né? Então, eu acho que esse convite para a gente pensar é como que a gente pode integrar ainda mais nesse novo contexto, entendendo que a gente vai ter que pensar em novas formas de ressocializar, né? Existe uma nova ética de segurança para espaços públicos, para conexão entre pessoas, né? Então, como que a gente vai entender que existe uma questão que a gente precisa manter a segurança, né? Mas a gente vai começar a pensar nessa saúde de forma holística, não a segurança só física, né? A saúde física e emocional, mas a saúde social também. E é por isso, acho que esse convite para hoje, assim, como que vai ser essa nova ética de vivência nas cidades. Então, para começar essa troca, eu vou dividir a gente em duplas, e a ideia é a gente discutir sobre esse contexto, né? Como que a gente está se sentindo nesse contexto, né? Quais são os sentimentos que reverberaram desde o início da pandemia, se vocês conseguem lembrar de como era antes, como que está acontecendo, né? Com a sucessão de eventos,
né, tipo, acho que a gente está vivendo um pouco da ressocialização, né, eu acho que é dessa celebração com consciência, de entender quais são os limites que a gente pode, né, enfim, extrapolar nesse sentido, se a gente já pode encontrar família, se a gente já está voltando para o trabalho. Então, acho que é essa reflexão que a gente vai trazer. E a gente sabe que existem vários contextos diferentes, e o mais legal é a gente trazer eles para a roda, né? Então, qual que é a realidade de cada um e como que isso está emergindo, quais são esses sentimentos que estão reverberando. Pode ser? Pode. Então, vamos lá, já dividi aqui. Então, quais são os sentimentos que estão reverberando por aí, né, nesse contexto? Eu vou entrar numa sala aqui, tá, Mal? Tá bom. Tem Eu vou umas mandar salas vazias. Tem alguma qual? sala? Entra vou te mandar numa. Entra na da. Não, deixa eu mandar aqui para 4. Um minuto. Entra no do Renilson. Tá. Eu vou Ele entrar é no alguém do da Felipe. Biwik? Não.
Eu queria continuar conversando. Poxa, dá mais uma meia hora pra gente. E aí, como foi para vocês? Alguém quer trazer uma Faltou voz tempo. Eu e o Renilson, a gente mal respondeu a pergunta, a gente ficou falando de outras coisas. De outras coisas. Eu e a Jana, como a gente é muito focada, a gente atentou à pergunta central e a gente chegou a uma conclusão, uma pesquisa, né, mensurada de duas pessoas, que todo mundo teve as suas fases na pandemia. Fase planta, fase culinária, fase limpeza, só que não tinha mais nenhuma outra fase para vir. Então agora ou tudo melhora ou ferrou, porque já foram todas. Fase desespero, fase é isso aí, galera. Total. E aí, então, nesse clima, assim, agora a gente vai dividir vocês em um grupo de 4 pessoas ou 3 pessoas. Mas a gente vai discutir sobre como que a gente vai compartilhar momentos, né, e viver essas experiências de uma forma segura nesses ambientes físicos. Então, esse novo código de ética de socialização que vai acontecer, né? Não sei se cortou, deu uma internet instável para mim aqui. Mas então, considerando esse contexto que a gente está vivendo, como que vai ser esse novo formato de compartilhar momentos, experiências nos ambientes físicos? Vamos falar sobre isso? Bora. Eu quero protestar contra o tempo. A conversa vai fluindo e, de repente, acaba. Então, a gente está entrando nos minutinhos finais aí. Na verdade, não, a gente tem bastante tempo ainda. A gente pode conversar. A ideia é que a gente agora ir para salas simultâneas para tentar entender qual que é esse caminho do meio, assim, agora, né? Então, vamos discutir em 2 grupos qual que é esse caminho do meio. E a gente vai ter um tempo maior aí, 15 minutinhos, para a gente falar sobre isso. Né? Qual que é o caminho que a gente quer chegar, né? Cuidando, enfim, desse contexto, mas também entendendo que a socialização é um ponto importante, né? Como que a gente lida com esse antagonismo? Vamos lá? Deixa eu só adicionar uma informação aqui que vai ser. Minutos foi pouco, Mal. Pode aumentar. Pode meia hora. Pode falar da barba aí, irmão. O assunto da barba, fiquei curioso agora. Pois é, agora. Eu estava contando que eu faço barba com uma periodicidade. E aí eu fui marcar, né, ontem, e aí falou, não, o Leonardo tá de Covid. Daí eu falei, gente, ele trabalha todos os dias, desde o ano passado, e pegou Covid, tipo, agora, né, vacinado. E é isso, eu acho que é um ponto de atenção, né, tipo, de que a gente não tá tudo bem ainda, que a gente precisa cuidar disso, e que mesmo estando em lugares que a gente confia, né, acho que confio por confiar, assim, até ter muita variável de confiança, né? Quanto que isso é importante, cuidado. Mas é isso, estamos na sala principal agora, todos conectados, e a proposta é que a gente abra a discussão, assim, quais foram os insights que vocês tiveram durante essas conversas. Acho que desde esse momento intra, né, de quais são os sentimentos que reverberaram desde o início da pandemia, assim, e agora nessa fase, nessa nova fase, assim, acho que com vacinação, com já uma possibilidade de ressocializar, né, enfim, contemplando todo esse processo, o que está reverberando em vocês, quais são os insights, quais são os cuidados para os próximos momentos, qual que é esse novo código de ética aí que está emergindo de socialização? Gente, eu tinha uma outra opinião há 2 dias atrás. Mas eu tinha a opinião de que, tipo, tá tudo ficando bem de novo e tal, e tá tudo certo.
Mas a minha mãe é professora e ontem ligaram para ela dizendo que um aluno dela estava com Covid. E falaram que, tipo, vários alunos, criancinhas pequenininhas, estão tossindo. E aí minha mãe já estava em casa porque ela estava com faringite. E aí eu fiquei assim, ah, meu Deus, será que é faringite mesmo, sabe? E agora, o que eu faço? Vou continuar aqui isolada, né? Então, assim, eu fico muito em dúvida, sabe? A gente precisa ter muito cuidado ainda, na minha opinião, porque ainda tá aí, sabe? Só que muitas vezes a gente não tá vendo. Eu acho que isso foi uma coisa que fez eu pensar assim, nossa, eu achei que tava tudo bem, mas, tipo, na real é que depende muito do contexto, sabe? Uma das coisas que eu estava falando também numa sala que eu participei é que eu acho que agora tem uma reflexão muito importante sobre a gente entender os nossos limites, né? O que que a gente entende que é o nosso limite pessoal, o que que a gente se sente seguro fazendo ou não, como que a gente encontra ambientes confortáveis para a gente colocar esses limites. Então, pô, eu percebi que eu não me sinto confortável, tipo, de estar num lugar e ver uma pessoa estranha me abraçar, por exemplo, mesmo estando vacinado, mesmo que outra pessoa esteja vacinada, porque eu não sei onde ela estava, não sei o que ela fez, eu não sei com quem ela andou, que ambientes ela frequentou. E aí, por outro lado, tem pessoas que isso já não é mais uma questão, que elas se sentem confortáveis, que elas se sentem bem. E eu acho que a gente está nesse momento que é muito importante cada um reconhecer os espaços, oferecerem, né, a possibilidade de a segurança possível, o ambiente ventilado, a troca de ar, o ambiente maior para ter o isolamento, mas que daí a gente está num lugar que já cabe essa reflexão individual e esse cuidado com o seu limite mesmo também. E aí o importante é que os lugares acolham isso. Se o meu limite é estar num ambiente, mas ficar mais isolado, ficar mais no cantinho, onde não tem tantas pessoas ao redor, eu quero estar num lugar que ofereça isso. Mas se eu quero estar lá no meio da muvuca, aí tá por mim, enfim. Muito legal você trazer isso, Caio, porque eu acho que a gente, como espaço, né, a gente pensando, né, nos nossos trabalhos, ou como a gente, como pessoas que, enfim, o espaço, ele não pode, a responsabilidade não pode ser só das pessoas, sabe? Eu dizer o meu limite, ou a pessoa, né? Eu acho que nós, no papel de agente social, ou de hub, ou de BWIC, ou enfim, das organizações, ainda a responsabilidade é das organizações, é dos estabelecimentos comerciais, é dos restaurantes de propiciar esse ambiente seguro, né? Então, eu tô aqui, quem quer vem. Não, não é assim, né? Eu acho que acho que a responsabilidade. Às vezes a gente no início falava muito sobre o tema e tentava reforçar, muito impulsionado pela retomada econômica, né? Por tirar as pessoas desse senso assim de noia coletiva e tudo mais. E aí, aos poucos, tu vê que ninguém mais fala disso. No máximo tem um cartazinho, use máscara, mas fica meio assim se a pessoa não está usando, às vezes não é nem abordada. Então, assim, até que ponto isso é responsabilidade só única da pessoa, né? Ou do ambiente, né? Onde ela está. Então, eu queria ampliar para essa reflexão aí. Eu penso que é de ambas as partes, né? O ambiente, ele te possibilitar, te dar os instrumentos, no caso do restaurante, te dar a luvinha para ir ao buffet, exigir o uso da máscara, colocar à disposição o álcool gel, mas a forma com quem você vai sentar na mesa, né, é uma escolha sua. Então, se você esqueceu a máscara, às vezes eu levanto, esqueço a máscara, volto, pego, boto, né? Não é uma coisa, não é uma extensão da gente, né, essa máscara. Né? E aí, às vezes, assim, eu sou abordada, a máscara, vou lá e pego a máscara, boto de novo. E assim, eu acho que a responsabilidade, ela é compartilhada, na verdade. Eu acho que o caminho do meio, né, voltando àquela pergunta, é o respeito. Acho que as pessoas, falta para o ser humano respeito. A gente briga com isso em várias questões, né? Questões de gênero, questão racial, questão social. E eu acho que na pandemia isso veio muito latente. A gente tem que ter respeito. Se eu acho que está tudo bem,
De repente, a pessoa que está do lado não está achando que está tudo bem. E a gente tem que saber o limite, o meu limite, o limite da outra pessoa e ter esse respeito, né? Tem pessoas que estão com mais medo, tem pessoas que têm menos medo, tem pessoas que conseguem fazer mais coisas, tem pessoas que... Então, a gente tem que botar em primeiro lugar o respeito, enxergar o outro e ter esse respeito, né? Para a pandemia e para tudo, né? Aqui cabe para tudo essa fala. Mas eu acho que é isso, a gente... É responsabilidade de ambos, concordo, e as pessoas têm que abrir a cabeça para enxergar o outro e ter respeito. E entender também, né, que se o outro não quer te abraçar, não é porque ele não gosta de você, né? É por uma questão de não estou me sentindo confortável. Ou, às vezes, até naquele momento, né? Talvez em outro momento a pessoa esteja tem a ver com ele mesmo, né? Não tem a ver contigo. Uhum. Eu fico pensando assim, da onde que surgiu que é uma cultura muito brasileira, né? De que a gente sai abraçando todas as pessoas do mundo. Talvez é um chamado de falar, tipo, né? Tá a fim de ganhar um abraço agora, é um presente, né? E não é uma coisa que você vai dando para qualquer pessoa por aí, né? Tipo, meu abraço é exatamente como uma afetividade, né? Tipo, falar, você tá a fim de tirar um abraço, né? Tipo, me conta aí como tá seu cuidado, enfim, não sei se não é tão simplista assim, né? Chamado para máscara, tu se sente confortável de ficar sem, né? De ficar sem máscara. Você se importa, né, de eu ficar sem máscara no espaço. Então, assim, acho que a comunicação vem com tudo aí para a gente explorar. O brasileiro realmente é muito afetivo, né? Se a gente pensar que é hábito nosso dar beijinho, né? A gente se cumprimenta com beijo. Às vezes que a gente não perca, né? Às vezes é 2, tem casos que são 3 até. É cultural, eu acho, né? Eu acho que vai existir, como a gente estava falando ali no grupo, que muda até a arquitetura, né? Hoje em dia, a tendência dos espaços mais arejados faz muito sentido, porque as pessoas estão se sentindo mais confortáveis em espaços que tenham, né, que tenham mais janelas, que seja mais aberto, que tenha até mais luz solar, né, natural. E aí nesse sentido de respeitar os limites individuais, eu penso muito na história de uma amiga minha que ela disse que esses dias ela estava na praia e ela não se sentia confortável para ficar sem máscara. E é uma questão dela, é um limite dela, assim, ela não queria. E chegaram algumas pessoas abordando ela enquanto ela estava na praia, falando, bota máscara, tira a máscara, por que você tá de máscara na praia, não tem ninguém ao redor de ti, o ambiente aberto? Tipo, pô, é um limite que ela tá se colocando, ela não se sente confortável e tá tudo bem. E aí eu acho que o caminho do meio é isso, assim, a gente ter esse respeito, como a Tefa falou, e ter lugares, como a Ornella falou também, que garantam isso. Então, se tu tem pessoas que não se sentem confortáveis, que o lugar para fazer coisa XYZ, que aquele espaço, aquele ambiente, garanta que o que ela se sente confortável seja possível. Que aquela situação individual seja respeitada, do mesmo jeito que as outras pessoas. Então, também a questão da arquitetura tem a ver com isso, a organização dos lugares tem a ver com isso, a forma como os protocolos são cumpridos tem a ver com isso, né? De que enfim, mesmo que, enfim, se no futuro não for mais necessário usar máscara, quem quiser usar, que seja respeitado, que não seja hostilizado, que seja, enfim, tudo isso é importante a gente pensar como esse caminho do meio. Fico me questionando se será que vai avançar ao ponto de, sabe, os estabelecimentos com área de fumantes e não fumantes, não sei o quê, que um lugar virou lei, não sei o quê, depois não virou mais. Eu já ia falar isso, que o BioWiki poderia ter, todos os ambientes que tiverem fechados, ter também a parte aberta para os mais medrosos, como eu. Área de máscara e área sem máscara. E tipo isso. Sei lá, eu acho que seria um futuro super possível e de respeito. Pensar que o BioWiki é para inaugurar em março, né? O geralzão, assim, todo. Quero pensar que até lá a gente vai estar numa outra fase. Tomara. Tô torcendo, né? Pode ser que não, mas tomara que não precise chegar a esse ponto de a gente fazer essa divisão. Sim. É que essa divisão, ela acaba sendo um pouco dolorosa, né? A gente pensar assim, em dividir, em se afastar, é um pouco difícil da gente pensar nisso.
Eu e a Orne e o pessoal, a gente estava conversando como o papel da comunicação é importante. Na hora de que, quando a gente comunica, né, que o respeito é importante, como a gente coloca isso em pauta, né, na comunicação da organização, a gente não está só comunicando a organização daquela forma, a gente está incentivando aquelas pessoas a pensarem assim também, né, e respeitarem os outros. Então, a comunicação, além de ela passar uma mensagem, ela incentiva as pessoas a refletirem sobre aquilo. Total. Eu acho que uma coisa que sempre vem na cabeça, assim, é que a gente também coloca... Para mim, foi muito importante compreender que, enfim, que a gente está o tempo inteiro arriscando nossa saúde, né? Enfim, não é só o coronavírus, mas é qualquer coisa que possa vir a ser, né? Enfim, a gente só está colocando como base de estudo aqui uma vivência que a gente está tendo, mas isso não significa que daqui um ano não possa ter outro vírus, né? Outra situação, pode ser até... Enfim, vou me permitir ficar por aqui, mas nesse momento, mas eu acho que é isso, assim, né? Não é só sobre o coronavírus, é sobre as dinâmicas sociais mesmo, né? Tipo, gripe, sabe? Por que a gente ainda não usa máscara e deixa as pessoas espirrarem na nossa cara, sabe? Tipo, é basicamente isso que acontece em ônibus, né? Transporte público, é isso. Então, assim, acho que é... febre, eu preciso trabalhar e eu levo meu filho para a escola sabendo que está com febre. Então, assim, eu acho que é para olhar para... Pequeno sabe que daqui a pouco toda a turma está com uma virose, um rotavírus, que é uma coisa que dá muito em criança, porque a mãe sabia e levou porque ela tinha compromisso e não queria, né? Sim. Então, É isso. Os outros bichinhos estão por aí ainda, né? Não é... A gente esqueceu que existe, né? Mas tá... Não matam tanto quanto, mas estão por aí. Lugares que o turismo, né? Turismo é forte, assim, onde tem um forte turismo asiático, assim, quem viaja muito, antes via, né, bastante pessoas asiáticas usando máscara, e não sei, eu tenho uma quinta série eterna que habita em mim e ficava, nossa, tá de máscara, né, que fresco, não sei o que, alguns anos atrás, assim, eu e o meu cérebro, né, e, cara, é isso, né, é um sinal puta de respeito, né, não, às vezes é porque ou a pessoa tá gripada, ou porque ela tá num lugar que não conhece, não sabe quais são, né, então, paguei a língua aí, mental. A maioria que a gente vê que eles estão de máscara, na verdade, é que eles estão doentes e não querem passar. No quesito respeito, a cultura oriental é top, né? Do Japão lá. Se a pessoa está gripada, ela sai para a rua de máscara para não passar a gripe dela para outro. Na fila do metrô, se eu estou com tempo, eu fico do lado direito. Eu deixo o lado esquerdo livre para quem está atrasado passar rápido. Então, isso é da cultura deles, né? Uhum. E a gente está falando, antes do mal encerrar, a gente está falando de doença e de máscara e tudo mais, mas isso se aplica também para muitas outras dinâmicas sociais, né? E para muitas outras coisas, assim, como que a gente encontra esses caminhos que nos respeitam, que respeitam os outros, o que as pessoas estão com vontade e o que eu estou com vontade, como que os espaços e os ambientes também propiciam essa coisa. Então, a Biwik acho que é um grande exemplo disso. As pessoas vão ter seus apartamentos, elas podem escolher estar em um ambiente compartilhado ou estar no seu quarto. Elas podem escolher naquele dia estar em comunidade ou não. E aí é um momento, é um espaço de respeito, né? De respeito para uma nova dinâmica social de compartilhamento que a gente tem visto que está crescendo em outros sentidos, que não só coronavírus e doenças e vírus. Tipo praia. Agora virou moda, já uns anos atrás, cada um levar uma caixinha de som para a praia. Aí as pessoas botam a música que, mesmo a gente gostando ou não da música que está ouvindo, às vezes a gente não quer ouvir música na praia, quer ouvir o barulho da onda, que essa é eu, e as pessoas ficam com aquele som. E aí, até que ponto, né? Tu tá invadindo um espaço que é coletivo e obrigando os outros a fazerem uma coisa que tu tá a fim de fazer, né? É para tudo. Nesse tweet de chamado para empatia, né, que é basicamente isso que a gente discutiu nesse encontro de hoje, como podemos ser mais empáticos com o processo, com as pessoas, né? Eu vou encerrar essa mesinha de café, assim, estou me sentindo numa mesa de café, trouxe pão de queijo, alguém trouxe chimarrão,
super multicultural. Queria agradecer a cada um de vocês e cada uma de vocês que estiveram aqui hoje. Eu acho que a BWeek é isso, né? A gente está tentando cuidar de todos os pontos que são importantes para que essa comunidade, né, seja cada vez vibrante, né, que tenha bem-estar, que tenha saúde, tanto do sistema quanto das pessoas, né? Então, é isso. Queria agradecer a todos esses insights, eu anotei tudinho aqui. E a gente vai criar um ambiente onde há qualidade de vida, há bem-estar e há, enfim, cuidado e empatia pelas pessoas também. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Mal. Obrigado, BWeek. O que seria a economia do compartilhamento, se não uma economia super empática, né, que se preocupa com os outros também. Quero agradecer demais toda a parceria da BWeek na Hub Escola, além deste momento. Quero reforçar que a BWeek é a organização que está patrocinando toda a trilha de negócios. Então, todos os conteúdos que vocês participaram ou que vocês forem assistir da Hub Escola, que falam sobre negócios, metodologias, futuro do trabalho, isso tem a marca da BWeek, é por um motivo. E acho que hoje a gente descobriu muito mais do porquê, que isso faz sentido. Então, agradeço demais pelo tempo de vocês, por a presença aqui hoje. Deixei aqui no chat o link de avaliação do nosso encontro. Também é o link que a gente vai utilizar para contabilizar a presença de vocês, para a gente marcar isso aqui no festival. Quero dizer que a Hub Escola está continuando, a gente tem mais atividades para acontecer amanhã, durante o dia inteiro, e também no sábado de manhã, são mais 15 atividades aí para acontecer até o final da Hub Escola. Hoje de noite tem uma peça teatral, sábado de manhã tem a atividade sobre o medo, a gente tem o nosso encerramento, amanhã vai ter várias rodas de conversa sobre o futuro do trabalho, sobre negócios do futuro, enfim, muita coisa legal. Então, deixo aqui o convite para quem ainda não conheceu as outras atividades a participar. E o Maurício está lembrando aqui no chat que daqui a pouquinho vai ter uma live com o Eduardo da BWeek para falar um pouco mais sobre isso, tudo que a gente conversou lá no Instagram do Impact Hub, tá? Então, vou reforçar aqui o link da avaliação no chat. Conto muito com as respostas de todos e todas, e nos vemos no resto da Hub Escola. Um abraço, gente. Beijo. Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.